Olá, eu sou o professor Cleiton e estou aqui de volta para a nossa segunda aula do 8º ano. Na última aula, a gente falou sobre os números racionais e eu deixei um desafio para vocês lembram? Vamos dar uma olhada. 3 amigos foram à pizzaria e o total da conta foi de R$ 37,00. Quando eles tentaram dividir a conta igualmente, o resultado foi uma dízima periódica. Encontre essa dízima. Então, para resolver esse problema, a gente vai efetuar a divisão. Vamos lá. Vamos armar a nossa divisão de 37 por 3. Eu vou começar essa divisão pela casa das dezenas. Tenho 3 dezenas dividido por 3, o quociente é 1 e o resto é 0. Agora, a gente vai dividir a casa das unidades. Eu tenho 7 unidades divididos para 3. O quociente é 2 e o resto é 1. Para continuar a minha divisão, eu vou colocar a vírgula para indicar que eu estou trabalhando com décimos. E 1 inteiro vai virar 10 décimos. Assim, eu vou dividir 10 décimos por 3. O quociente é 3 e o resto é 1. Se eu continuar essa divisão, eu vou ter, novamente, quociente 3 e resto 1, que são os mesmos anteriores. Assim, a gente já sabe que essa divisão vai continuar infinitamente. Ou seja, o nosso resultado é uma dízima periódica. Lembrando sempre que a gente pode representar a dízima periódica colocando um tracinho em cima do período. Vamos ver? O resultado da divisão de 37 por 3 é 12,333 e é uma dízima periódica. Uma dízima periódica, relembrando, é um número racional com infinitas casas decimais que se repetem periodicamente. O período da dízima vai ser o conjunto de algarismos que se repetem. Na nossa dízima, o período é 3. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver como a gente encontra a forma fracionária de uma dízima periódica. Mas antes, vamos ver um problema. Enquanto usava a calculadora, Anderson pressionou 2 botões por engano. Primeiro, o botão de dividir. Em seguida, o botão do número 3. O resultado exibido na calculadora de Anderson foi 0,3333. A pergunta é, qual número estava na calculadora de Anderson no início? Para resolver esse problema, a gente precisa encontrar a forma fracionária. Mas antes, vamos rever algumas coisas da última aula. Já vimos como usar as frações decimais para encontrar a forma fracionária de números racionais com representação finita. Por exemplo, o número 0,7, a gente pode representar ele como fração 7 décimos. O número 2,35 pode ter a representação 235 centésimos. Mas como é que a gente faz quando a gente vai trabalhar com uma dízima periódica? Com um número racional que tem infinitas casas decimais. Como, por exemplo, o 0,888 ou 0,252525. A forma fracionária de uma dízima periódica é chamada de fração geratriz da dízima. Vamos ver como é que a gente faz para encontrar ela? Para encontrar a forma fracionária de uma dízima periódica, vamos fazer um pequeno desenvolvimento. Vamos começar com um exemplo. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima 0,888. Para começar, a gente vai chamar essa fração geratriz pela letra x. Então, essa fração geratriz é equivalente à dízima 0,888. A fração geratriz x é equivalente à forma decimal, ou seja, é equivalente à dízima periódica 0,888. Para encontrar a fração x, que é equivalente à dízima periódica 0,888, eu vou multiplicar essa equação por 10. Vamos lá? Multiplicando ela por 10, no primeiro membro a gente tem 10x, no segundo membro a gente tem 8,888. Vamos observar que a nova dízima possui as mesmas casas decimais da anterior. Então, se nós subtrairmos, nós vamos ter infinitas casas decimais igual a zero. Vamos subtrair a equação 10x igual a 8,888 da equação x igual a 0,888. Tem que subtrair cada termo da equação. No lado esquerdo, a gente tem 10x menos x igual a 9x.
E do lado direito, a gente tem que cada uma das casas decimais são iguais. Então, quando eu subtrair, eu vou ter o resultado zero em cada uma delas. Então, subtraindo cada um dos termos da equação, nós temos o resultado 9x igual a 8,0000. Nesse momento, a gente precisa lembrar uma coisa, que uma dízima com todas as casas decimais igual a zero é um número inteiro. Então, essa equação ela pode ser reescrita como 9x igual a 8. Assim, para encontrar a fração geratriz x, basta eu dividir por 9. Então, nós temos que a fração geratriz dessa dízima é 8 nonos. A fração geratriz 8 nonos é equivalente à dízima periódica 0,888. Assim, nós temos que a dízima periódica é a forma decimal e a fração geratriz é a forma fracionária do mesmo número racional. Então, assim, a gente encontrou a fração geratriz da dízima. Mas será que vai ter alguma coisa diferente se a gente tiver uma dízima com período composto? Vamos dar uma olhada. Quando a dízima possui um período composto, vamos efetuar um procedimento semelhante. Por exemplo, vamos encontrar a fração geratriz da dízima 0,252525. Se nós chamamos a fração geratriz de x, ela é equivalente a essa dízima periódica. Nesse caso, para alinhar as casas decimais, precisamos multiplicar essa equação por 100. No primeiro membro, nós temos 100x e no segundo membro, nós temos 25,25. Agora, assim como no outro caso, nós vamos subtrair as duas equações. No primeiro membro, nós temos 99x e no segundo membro, nós temos 25,000. Mais uma vez, nós precisamos lembrar que um número decimal que tem infinitas casas decimais igual a zero é um número inteiro. Vamos ver como é que a nossa equação vai ficar? A equação que anteriormente era 99x igual a 25,0000 vai ficar simplesmente 99x igual a 25. Assim, só nos resta dividir para achar que a fração geratriz de 0,252525 é 25 sobre 99. Agora, a gente já pode voltar para aquele nosso problema lá do início. Vamos ler ele de novo? Enquanto usava a calculadora, Anderson pressionou 2 botões por engano. Primeiro, o botão de dividir. E, em seguida, o botão 3. O resultado exibido na calculadora do Anderson foi 0,3333. Qual número estava na calculadora de Anderson do início? Então, para resolver esse problema, a gente precisa encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,3333. Vamos lá? Vamos repetir o mesmo procedimento que a gente fez. Então, chamando de x a nossa fração geratriz, a gente tem que x é igual a 0,333. Multiplicando os dois lados da equação por 10 e, em seguida, subtraindo, nós temos o resultado 9x igual a 3,000. Assim, nós podemos escrever 9x igual a 3. E, finalmente, encontramos a fração geratriz 3 nonos. Como no problema ele efetuou uma divisão por 3, nós precisamos achar uma fração geratriz que tenha esse número como denominador. Vamos simplificar a fração. Simplificando essa fração por 3, nós temos o resultado 1/3. Lembrando que esse resultado 1/3 indica que é um número 1 dividido pelo número 3. Então, o número que dividido por 3, que tem como resultado a dízima periódica 0,3333, é o número 1. Agora que nós já terminamos esse exercício, eu vou deixar um para vocês. Vamos lá? Agora é com você. Encontre a forma mais simples da dízima periódica, 0,363636. Ok? Então, na aula de hoje, a gente viu um procedimento muito interessante para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica.
Espero vocês na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.